Bom dia a todos vocês. E aí, galera, como é que vocês estão? Nós estamos aqui com uma lista de exercícios, né? Falando sobre os astros que compõem o sistema solar. E eu quero fazer essa correção junto com vocês, tá certo? Atividade de número 1. Faça um desenho mostrando como se dá o movimento de um planeta do sistema solar. Bem, segundo a teoria do Big Bang, houve uma grande explosão, né? E essa explosão recebeu o nome de Big Bang. E a partir dessa grande explosão de uma estrela gigantesca, deu-se a origem aos planetas que formam o nosso sistema solar, aos satélites naturais, aos asteroides, aos planetoides ou planetas anão. E segundo a ciência moderna, a presença de um astro, ela seria mais ou menos igual ao exemplo que eu vou dar para vocês. Quando você considera o forro da sua casa, se você pensasse que esse forro fosse um tecido, fosse de tecido, e caso você colocasse uma bola de boliche nesse tecido, evidentemente essa bola deslocaria-se para o centro do tecido e provocaria ali uma deformidade. Essa deformidade é chamada pelos físicos de deformidade no espaço-tempo. Essa deformidade provoca um efeito em tudo que está em volta desse astro, desse corpo, chamado de gravidade. No caso, por exemplo, a Terra também provoca tem esse efeito gravitacional. Se você pegar um objeto e jogar ele para cima, ele vai subir, mas ele vai parar e vai descer, porque a Terra está puxando para ela, tá certo? E assim, o Sol, que é uma massa gigantesca, ele produz essa deformidade no tecido espaço-tempo. Então, tudo que está em volta dele gira em torno dele. O nome da trajetória descrita pelos astros é chamado de órbita, tá certo? E, segundo o físico Johannes Kepler, a órbita de um planeta em torno de uma estrela é uma elipse, ou seja, essa curva no formato oval, tá certo? É como se fosse um círculo e você achatasse esse círculo. Então, todos os planetas giram em torno da estrela numa trajetória elíptica nesse formato aí, tá bom? Questão de número 2. Cruzadinha abaixo estão os nomes dos 8 planetas e outros satélites, astros, do sistema solar. Eles podem ser encontrados na vertical e na horizontal. Encontre-os e faça um risco sobre os nomes. Bem, aqui vocês estão vendo a cruzadinha, com uma quantidade muito grande de letras. E primeiro nós vamos buscar os planetas que estão na horizontal. Primeiro planeta, Marte. Depois, Terra. Depois, Urano, Júpiter, Vênus. Agora na vertical, Mercúrio e Saturno. Como foi dito, além dos planetas existem outros astros, que são o Sol e a Lua. E temos aí também a presença de um planetoide, que é Plutão, tá certo? Questão de número 3, assinale a opção correta. Questão A. Os planetas têm luz própria. São exemplos de planetas Terra, Júpiter, Saturno e Marte. Sim, são exemplos de planeta Terra, Júpiter, Saturno e Marte. Lembrando que desses 4 planetas listados, Terra e Marte,
estão entre os 4 primeiros ou os 4 mais próximos do Sol, que são os planetas rochosos, que têm solo. Os outros 2, Júpiter e Saturno, estão entre os 4 últimos planetas, que são os gasosos. São imensas esferas de gás girando em torno do Sol. Porém, a questão A não está certa, por quê? Porque ela está afirmando que os planetas têm luz própria. E, na verdade, os planetas não têm luz própria. Eles são astros iluminados pela luz do Sol. Tá? Letra B. Os planetas giram em torno do Sol. Correto. Mercúrio, Sol, Vênus, Terra, Urano são exemplos de planetas. Aí já está incorreto. Por quê? Porque o Sol não é um exemplo de planeta. O Sol é uma estrela. Tá certo? Letra C. As estrelas possuem luz própria. Correto. Iluminam os planetas, satélites e outros astros do Sistema Solar, como os planetóides, como os asteroides. Sim. Então a questão C é correta e vocês vão marcá-la, certo? As estrelas têm luz própria e essa luz ilumina todos os astros que formam o Sistema Solar. Letra D. Os satélites possuem luz própria. Está errado. Satélites, assim como a Terra, né, que é um planeta, como os asteroides, são astros iluminados. Ou seja, são astros que recebem a luz solar. São exemplos de satélites naturais, a Lua e Io. Isso está correto. A Lua é um satélite natural da Terra e Io é um satélite natural do gigante Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Então, a letra D está errada, por quê? Porque os satélites não possuem luz própria. Então, não vai marcar a letra D também. Então, a alternativa correta é a letra C. Para encerrar, nós temos aí um desafio, né? O espaço que envolve o mundo em que vivemos é ocupado por bilhões de astros. Todos esses astros podem ser vistos durante o dia. Explique sua resposta. Na verdade, quando você olha para o céu à noite, geralmente você vê inúmeros pontos luminosos. Esses pontos luminosos são estrelas, são planetas, são satélites naturais. As estrelas emitindo a luz própria, os planetas refletindo a luz, por exemplo, do Sol, tá certo? E os satélites, né, que também estão refletindo a luz do Sol. Aí vem a pergunta, esses astros podem ser vistos durante o dia? E, na verdade, não. Por quê? Porque o Sol está muito perto e a quantidade de luz emitida pelo Sol durante o dia é muito grande. E isso impede com que a gente veja esses astros, com raras exceções da Lua, né? Que a gente consegue enxergá-la dependendo da fase. Mas, de uma forma geral, a resposta é não. Pois pelo fato das estrelas estarem extremamente distantes da Terra, o brilho delas que chega à Terra é bem pequeno, sendo então encoberto pela luz do Sol. Tá certo? Façam as suas correções caso seja necessário. Tenham todos um ótimo dia.